RFI convida. Elcio Ramalho. A Rádio França Internacional tem o prazer hoje de receber em seus estúdios a cineasta Sandra Kogut. Muito obrigado, Sandra, pela sua presença aqui na Rádio França Internacional. Obrigada, um prazer estar aqui. Sandra, você está aqui em Paris, não só em Paris, mas na França, promovendo o seu último filme, Três Verões, né? Que está tendo uma acolhida bastante calorosa aqui na França, pode-se dizer assim, né, Sandra? Gostaria que você comentasse. Primeiramente, vamos falar um pouco do filme, né? Lembrar do que se trata Três Verões, que é um filme de ficção, mas que trata de questões muito específicas da sociedade brasileira, como as relações de classes e também a influência da política no nosso cotidiano. Gostaria que você comentasse, primeiramente, então, qual foi o argumento principal de Três Verões? Bom, Três Verões, como o título diz, Três Verões, se passa ao longo de 3 verões consecutivos, né? Sempre na última semana do ano, aquela semana entre o Natal e o Ano Novo. E os anos são 2015, 2016 e 2017. E esse era um período onde a gente estava vivendo no Brasil, assim, uma quantidade de crises e de escândalos muito grande, né? E, de uma certa maneira, o país inteiro acompanhava isso pela televisão, pela mídia, né? Pessoas sendo presas, escândalos de corrupção. E eu também acompanhava junto com todo mundo. E me fiz uma pergunta que foi: o que será que acontece com as pessoas que orbitam em volta dos ricos, dos poderosos, quando a vida deles desmorona? Os empregados, as pessoas que estão em volta ali. Porque essas figuras eram figuras que a gente não via muito, a gente não ouvia essas histórias. Então, o filme começou com o desejo de falar desse momento do Brasil e de falar desse momento através dos olhos desses personagens mais invisíveis, digamos assim. Lembrando que a personagem, a protagonista de Três Verões, é a empregada doméstica Madalena, a Madá, interpretada pela Regina Casé. E ela mais ou menos representa um pouco, né, principalmente dessas relações, né, que se criam e se criaram no Brasil ao longo do tempo também. E o pano de fundo, como você comentou então, é essa situação política que está relacionada com a Operação Lava Jato, escândalos, corrupção, etc. e tal. Como é que você reuniu esses universos aí e desenvolveu isso com o roteiro no filme, já que você também escreveu o filme, Sandra? Então, o personagem da Regina Casé, a Madá, que é a protagonista, ela é, na verdade, a caseira da casa. É uma casa de férias, de verão, né? O filme se passa em Angra, no litoral, na Costa Verde, a 100 quilômetros do Rio. E isso é importante porque é uma casa que eles só vão, onde eles vão de vez em quando, eles vão nessa época do ano. Então, a Madá, ela, na verdade, ela tem um personagem entre dois mundos, assim, porque ela é empregada dos patrões, mas ela é a chefe dos empregados. E isso também é importante porque é esse momento desse Brasil neoliberal, né, onde todo mundo tem que se virar, todo mundo tem que virar empreendedor, todo mundo quer ser patrão. E a Madá é uma figura que encarna isso, ela faz isso com muita criatividade, muita inteligência. Ela está sempre tendo ideias de como lidar com a adversidade, né? E transformar aquilo num negócio. E o fato do filme se passar no verão e se passar nessa época do ano, com os dramas familiares do Natal, e também no horizonte o Ano Novo, com as promessas de que agora tudo vai melhorar, é um momento muito rico para você falar desse momento do Brasil, né? Com essa crise política, porque também o filme tem essas elipses, né? E você imagina o que aconteceu nesse pedaço do tempo que a gente não mostra, mas que está ali, né? Muito presente. Uhum. Agora, Sandra, você apresentou então esse filme no Festival Internacional de Toronto, né? Onde foi a estreia mundial dele. Já apresentou ele no Festival do Rio. Teve uma avant-première aqui em Paris em novembro do ano passado, só que você volta agora porque esse filme entra no circuito comercial. Eu gostaria de saber qual tem sido a reação
que você percebe do público, uma vez que você está apresentando esse filme, né? Você está numa maratona de sessões, né, de cinema para apresentar esse filme. Como é que tem sido a reação, no caso aqui da França e também de outros lugares, em relação a esse filme que trata, né, de questões da sociedade brasileira e também de questões relacionadas à política do país? Você sabe, é muito interessante porque essa é uma história do Brasil, mas ela dialoga com muitos lugares hoje no mundo, né? Porque o filme, o que ele é? Ele é um retrato desse momento justo antes da chegada ao poder da extrema-direita, né? O filme acaba em 2017, está chegando o ano de 2018, que foi o ano no Brasil onde teve as eleições que elegeram Bolsonaro. Então, quando você olha para o filme, você vê, na verdade, que os sinais do que estava vindo pela frente estão todos ali. E você também vê como é que a gente não via, não era capaz de enxergar muita coisa. E esse momento é um momento que está acontecendo em muitos lugares do mundo. Então, por exemplo, aqui na França, eu vejo como é que as pessoas olham para esse filme e fazem um paralelo direto com debates e questões que estão acontecendo hoje aqui. Eu fui para os Estados Unidos com o filme, era a mesma coisa. As pessoas reconheciam no filme questões deles. Eu fui para a Turquia com o filme. E o filme lá vai ser lançado no circuito comercial. Eu cheguei lá, era uma sala com 800 pessoas e um debate acaloradíssimo. E, ao mesmo tempo, tem outra coisa que é o seguinte: um filme são seus personagens, né? Você tem que gostar desses personagens, você tem que se identificar e você tem que acreditar neles. E isso também acontece, porque o lado humano é muito importante. Então, na Turquia, as pessoas falavam: nossa, a Madá é a minha tia. Então, enfim, eu acho que é um filme que fala de um momento muito importante no Brasil, né? E a gente olha para esse filme e percebe, entende um monte de coisa e reconhece um monte de coisa, mas, ao mesmo tempo, ele dialoga diretamente com muitos lugares diferentes no mundo. Havana, em Cuba, eu fui para o festival, lá também tem esse debate, tem um negócio chamado contapropismo, que é você se colocar por conta própria. Então, o debate entre esse projeto de sociedade neoliberal, onde é cada um por si, todo mundo tem que se virar, e onde os laços coletivos e tal estão desaparecendo. Uhum. Agora, Sandra, você comentou então que o filme trata-se de um período mais ou menos específico, né, em plena ebulição, né, do Brasil, 2015 a 2017, e ele ganhou uma atualidade diferente desde então? Você percebe isso? Com certeza, por isso, porque a gente olha para o filme e a gente entende como é que aquilo ali estava sendo preparado naquele momento. O que a gente está vivendo hoje no Brasil, né, é o resultado de uma série de coisas, e a gente vê como é que esse momento justo antes foi importante para criar condições para que acontecesse o que acabou acontecendo depois. Então, é claro, a gente olha para o filme hoje, a gente entende um pouco mais o que está acontecendo agora, e a gente também fica pensando, fala, puxa, como é que eu não percebi isso naquele momento, né? Como é que eu não vi? Enfim. Por falar desse momento atual, então, Sandra Kogut, como é que você analisa então o atual contexto do cinema brasileiro a partir então desse governo e das políticas que, né, muitas pessoas, muitos profissionais que atuam no setor da cultura denunciam como agressiva, né, a diferentes segmentos, né, da cultura, inclusive o cinema, por exemplo. Como é que você enxerga esse momento atual do cinema brasileiro? Olha, é um momento muito difícil. Eu, na verdade, sou de uma geração... Eu comecei a fazer cinema quando o cinema tinha acabado, né? Porque tinha tido o Plano Collor, era o início dos anos 90. Então, era um momento também muito, muito difícil. Mas eu acho que não tem comparação. Eu acho que agora é muito mais violento o que está acontecendo, inclusive porque, ao longo desse período todo, esses últimos 20 anos... foram implementadas políticas públicas para desenvolver
apoiar o audiovisual que foram muito bem-sucedidas, que acabaram criando um setor muito sólido, inclusive economicamente falando. Assim, o audiovisual é responsável por empregar 300 mil pessoas por ano, são profissões que se criaram, é toda uma cadeia produtiva, sem falar na importância em termos de identidade, né? O audiovisual no Brasil se tornou um lugar muito diverso, que reflete muito melhor o que o Brasil é, a grandeza do Brasil, né? Porque antigamente os filmes estavam sempre concentrados no eixo Rio-São Paulo, isso mudou. Ou seja, a gente viu ser construído algo muito bem-sucedido de longo prazo, um projeto sólido de longo prazo. Inclusive, o que a gente vê hoje ainda são os frutos disso, né? Os filmes que ainda continuam a aparecer, ainda são resultado disso. O meu filme também é. O que está acontecendo agora é que está paralisado. 2019 foi um ano onde praticamente nada conseguiu ser feito. Se estima que existam entre 400 e 600 projetos parados. Então, agora é que a gente vai começar a ver as consequências de uma maneira mais drástica, né? E no momento em que você falou realmente que o cinema brasileiro estava enfrentando uma situação, estava diante de uma situação muito favorável, lembrando os prêmios, né, que foram para Bacurau, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão também, ou seja, né, resultado de muitas dessas políticas, como disseram os seus próprios diretores. Você disse que se insere um pouco também dentro desse contexto, ou seja, o teu filme é um pouco também resultado dessas políticas públicas que foram estabelecidas ao longo do tempo? Totalmente, E um que pouco se não. encontram ameaçadas? Totalmente. Eu acho que se eu fiz cinema no Brasil, se eu consegui fazer os meus filmes, incluindo esse, foi graças a isso. Essas políticas públicas, elas não só permitem que a gente faça filmes, elas permitem que as pessoas tenham contato com o cinema, que se formem públicos. Cinema não é só produção, é também cidadania, é educação, enfim, é cultura. Então, cada filme que você faz, ele é, de uma certa maneira, beneficiado por tudo isso, né? Passam a existir os festivais, onde os filmes chegam nas pessoas. Aquilo acrescenta alguma coisa ao debate público, né? Muda a vida, às vezes, das pessoas, a maneira delas pensarem as coisas. Elas descobrem coisas que não conheciam. Então, claro, o meu percurso profissional é totalmente devedor disso. De novo, eu tive que sair do Brasil no começo para conseguir fazer as coisas. Eu sou dessa geração, não fui só eu, né? Eu vim para a França, eu morei aqui anos. Aqui eu descobri muita coisa que me formou do cinema. Mas aí eu voltei para o Brasil, entendeu? As histórias que eu quero contar, elas estão no Brasil. Uhum. Agora, Sandra Kogut, justamente, né, você falou que saiu de uma geração, etc. e tal, mas a gente sabe que, historicamente, o cinema brasileiro é relacionado com homens, né, que fizeram história do cinema brasileiro. Eu gostaria de saber como você analisa, então, a presença, a participação e a produção das mulheres no cinema brasileiro. Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante no mundo, nem é só no Brasil. Porque, ao mesmo tempo que tem assim, forças retrógradas que você achava que não existiam mais, né? Que você tem uma sensação de retrocesso assim, brutal, porque, de alguma maneira, que surpreende, porque a gente achava que tudo que é civilizatório era uma coisa conquistada e que isso a gente não ia perder mais. Então, de um lado, você tem essas forças que puxam para trás, mas, do outro lado, você tem uma evolução muito bacana de muitas coisas. E uma delas é essa questão do acesso, né? E da presença, da paridade, da presença feminina no mercado de trabalho, falando agora especificamente no cinema. Já melhorou muito. Assim, se eu comparar entre como era quando eu comecei e como é hoje, tem uma evolução muito grande. Quando eu comecei, ainda por cima eu era muito nova, eu tinha 2 problemas. Assim, eu era mulher e eu era muito nova. E eu chegava nos sets de filmagem, todo mundo era mais velho que eu, todo mundo era homem, e eu falava, caramba, como é que eu vou mandar? Como é que eu vou dirigir essas pessoas? E eu me lembro de pensar assim, bom, eu tenho que conseguir
do jeito que eu sou. Eu não vou tentar virar outra pessoa, não vou tentar falar grosso, eu não vou... Mudou, melhorou muito. Hoje em dia você tem mulheres assim, fotógrafas, porque tinha certas áreas onde era muito masculino. Mas tem muito trabalho pela frente ainda, né? Ok. E você certamente está contribuindo muito para essa evolução. Sandra Kogut, diretora do filme Três Verões, muito obrigado pela entrevista e pela sua participação aqui no RF Convida. Obrigada, foi um prazer.